Mãos de fogo te pedimos, mãos de fogo te pedimos. Amém. Nós podemos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João 21. João 21. Aparição na Galileia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhes eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação. E a pregação que o Senhor me dava para hoje é o ser discípulo. E muitas vezes, o que acontece com a gente que serve o Senhor, que estamos na caminhada? Acontece assim como também aconteceu com os discípulos. Depois que Jesus, foi morto, crucificado, eles voltaram para aquela vida que eles já viviam. Eles foram pescar. Pedro falou, foi pescar, e os outros também foram. E não era uma coisa ruim, porque pescar não é ruim. Era aquele trabalho deles, aquela vida que eles tinham antes de ter o encontro com o Senhor. E com a gente acontece a mesma coisa. Muitas vezes, depois da gente ter aquele encontro com o Senhor, da gente ter todo aquele entusiasmo, toda aquela vontade de ir, de servir, de ir para a missão, assim como acontecia com os discípulos. Mas quando a gente tira os nossos olhos do Senhor, a gente pode querer voltar para aquela nossa vida. Muitas vezes até era uma vida boa que a gente levava, mas só que não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente se lance muito mais. Assim como aconteceu com os discípulos,
o Senhor também quer fazer com a gente igual essa noite. Os discípulos, eles ficaram parados, eles ficaram naquela mesmice, naquela vida antiga, passada. Eles não foram logo, se jogaram, se lançaram para a missão, né, para ir atrás. E isso também vem de encontro com o que o Papa tem nos falado muito nessa jornada. Se lancem, sejam nossos discípulos, missionários, né? E assim, para testemunhar, falando um pouco assim do que aconteceu comigo, com a minha família, nesse tempo em que nós pudemos assim descansar, passar, né, uns dias num descanso, mas a gente acabou tendo que se lançar também em missão. Então eu creio assim que essa pregação primeiro é mesmo até para mim e para nós que estamos aqui. O que aconteceu? Fomos de férias, passamos uns dias num hotel e depois fomos para a cidade da minha sogra, em Dois Córregos. E logo assim, no primeiro dia, um fato muito assim engraçado me chamou muito a atenção. Na segunda-feira, logo após o nosso retiro vocacional, nós fomos comprar a bateria da nossa câmera para tirar as fotos, né, das férias, e a gente encontrou duas senhoras assim que participavam do nosso grupo de oração lá da paróquia, onde a gente participava antes. E aí elas nos encontraram, nossa, e elas ficaram cheias de alegria. E assim, nossa, como a gente rezou para encontrar essa família, como a gente rezou, olha que maravilha, que bênção. E eu falava, meu Deus, né? E estava eu, o Renato e a Maria Clara e o Fabrício. E a gente conversou, falou da comunidade, passamos o cartão para elas, daqui da comunidade, falamos do grupo. E o senhor, e eu falava, nossa, meu Deus, elas rezaram para encontrar a gente, né? Falava, não entendia. E aí tudo bem, a gente foi, aproveitou bastante. E chegando em Dois Córregos, nós encontramos a irmã do Fernando, a Márcia, que também está participando aqui conosco, a Márcia Capobianco, o Luiz, a sua família. E fomos ao encontro deles, que estavam lá num hotel, e eles, nossa, a gente fazia 3 dias que também a gente estava esperando vocês, tal. E a gente conversou, eles foram na minha sogra, tomamos um café e fomos embora. E assim como os discípulos, eu e o Renato, né, a gente não foi pescar, a gente falou, agora chegamos, né, lá do hotel, falamos, nossa, agora vamos dar uma relaxada, né? Vamos sentar, conversar com os familiares, sei lá, comer uma pizza, alguma coisa a gente ia fazer ali. Nisso eu estava acompanhando o grupo de oração aqui, era o sábado, na horinha do grupo, e tocou o celular do Renato e eu ali no quarto atendi, e era o Luiz, que a gente tinha acabado de deixar lá no hotel. Alessandra, chegou um moço, veio conversar comigo e ele está desesperado, ele está quase chorando, que ele está se separando da esposa e ele quer conversar. E eu falei, ó, tem um casal, amigo nosso, porque eu não sou uma pessoa indicada para conversar, e se você quiser, esse casal, eles são de comunidade, ele pode vir conversar. Eu falei, ó, Luiz, eu vou passar o telefone para o Renato e você, né, resolve com o Renato. E o Renato conversou com o Luiz tudo, e aí desligou e falou, não, vamos lá. E aí o Renato foi tomar um banho, porque, né, foi tomar um banho, nós comemos alguma coisinha rápido e fomos. E nós já tínhamos conversado, eu e o Renato, de estar ouvindo o curso de aconselhamento que a Alessandra já havia pedido. Houve aí o curso para vocês começarem nos atendimentos. E eu falava, meu Deus, né? E me deu medo. Eu falava, Renato, como que a gente, né? Aí a gente fomos rezando, pedindo para o Espírito Santo conduzir todo momento, porque a gente não tinha... Chegamos lá, conversamos com ele, né? Um homem que estava lá no hotel com 2 filhas... E a gente conversou, ele estava se separando realmente, enfim. E foi um momento muito bonito ali em que a gente pôde, né, tocar realmente um pouco no que é o nosso carisma, no que é a nossa missão. E voltamos, fomos embora. Nisso que a gente estava voltando para a casa do Renato, já era para a casa dos pais do Renato, quase umas 10h30, assim, a igreja estava aberta.
eu falei, Renato, vamos entrar, né? Vamos lá, entregar tudo isso para o Senhor, porque a gente, né, não sabemos. Nós entramos na igreja, quando a gente entrou, estava o Santíssimo exposto, e o padre ia começar a rezar o terço, junto com alguns jovens da jornada. E eu falava, Senhor, foi a nossa paga, né? A gente rezou ali o terço, entregamos tudo para o Senhor ali, para o Santíssimo. E aí a gente voltou assim com o coração bem em paz, porque a gente acha que não, mas assim, a missão suga muito. E a gente foi lá conversar com essa pessoa, tudo, e a gente voltou assim, né? Eu estava assim, meu Deus, né? E aí ali a gente agradeceu, rezamos o terço, entregamos para o Senhor toda aquela situação. Então, assim, o que o Senhor colocava muito forte no meu coração é que, às vezes, o que acontece? A gente acha que a gente tem que se preparar tanto, não que a gente não tenha, como nós, falta só uma aula para a gente ouvir do curso, né, do aconselhamento, que são 6 aulas. A gente precisa se preparar, a gente precisa estar firme na oração, mas assim, o que Deus colocou muito para mim é que se a gente dá o primeiro passo, se a gente se abre, o Senhor, Ele faz toda a obra. Porque eu não sabia, sinceramente, nem o que falar ali, né? Aquela pessoa que eu nunca vi na vida, ele nunca nos viu, e um moço assim, abrir tanto coração, colocar, sabe, coisas assim, né, da vida dele, de tudo que ele passou com a esposa, com as filhas, enfim. Eu só assim, com o meu tercinho, que vocês já sabem, eu só ali. E o meu marido, Renato, falando, e eu falava, Jesus, o Senhor está agindo. E falando, e depois que a gente ouviu todas as aulas, o Renato falava, nossa, é isso mesmo, é por aí mesmo. Quer dizer, a gente não foi tão mal assim, né? E o Senhor colocava isso, que Ele realiza tudo. A gente precisa dar o primeiro passo, né? Claro que a gente fica com medo, às vezes, mas a missão chama. E eu falava, meu Deus, como tem gente que precisa. Num hotel, ele lá com as 2 filhas, gritando, né, por socorro. E aí eu falo, tenho que me lançar. Eu não posso voltar. Claro que para mim, a comunidade, o carisma, para a minha vida, para a minha família, é uma bênção. Tudo que nós, né, já vivíamos e tudo que nós já vivemos hoje, nossa, eu louvo a Deus, porque é uma bênção. A minha mudança, a mudança do Renato, dos nossos filhos, da nossa família, do nosso matrimônio, é uma bênção. Mas o Senhor não quer por aí, não quer que eu volte para pescar. O Senhor quer que eu me lance, jogue as redes, vá ao encontro, porque famílias e famílias estão aí gritando por socorro, pedindo, a começar até pelas os nossos vizinhos, nossos familiares, que tantas vezes precisam, e às vezes a gente não consegue dar uma palavra. Então, o que realmente hoje o Senhor vem nos falar é isso. E tanto aqui no Evangelho também, a gente vê como que o Senhor cuida de nós. Ele ali, né, no meio dos discípulos, vendo que os discípulos não os reconheciam. Por quê? Porque não tinham os olhos fixos nele, porque o discípulo tem que ter os olhos fixos no Mestre. A hora que a gente tira o nosso olhar, a gente cai. Seja na oração, seja na unidade, seja no amor, seja no perdão. Tudo isso é manter os olhos fixos em Jesus, no Mestre. Não adianta você apenas rezar, você apenas ir todos os dias na Santa Missa comungar, se você não olhar para o seu irmão e não tiver um olhar de misericórdia. Se você não tiver um olhar de perdão, um olhar de querer ir ao encontro do irmão. Se nós vivemos em comunidade, como que a gente não pode, né, não querer acolher o nosso irmão? Do jeitinho que ele é. Porque Deus age. Isso o Senhor já tem me falado muito. Ele vai agir. Se Ele agiu na minha vida, se Ele, né, teve tanta misericórdia comigo, Ele vai ter com meu irmão também. Na hora certa. Não cabe a mim o tempo, mas o Senhor vai ter a hora. Então, assim, esse olhar fixo em Jesus passa por tudo isso.
Passa pela nossa misericórdia também de irmão, de pai, de mãe, de você olhar para o seu marido e também ter misericórdia dele, do marido olhar para a esposa e também ter misericórdia, de você olhar para um filho, para uma filha e também ter. Porque aquele filho, aquela filha não é aquilo que você sonhou, mas você tem que ter misericórdia, porque aquela filha, aquele filho, seu marido, a sua esposa, vai te levar para o céu. É a sua santificação. E como Jesus cuidou dos discípulos, né, preparou toda ali a alimentação e chama, vinde, comei. Eles nem tiveram coragem de perguntar quem era, porque eles já sabiam. Eles já sabiam que era Jesus, que Jesus estava ali com eles. Então, assim, que a gente possa... Muitas vezes a gente fala, nossa, mas o que está... Né, eu falo por mim até. O que está acontecendo? O irmão está assim, o irmão está assado, a comunidade está assim. Mas e eu? O que eu estou fazendo? Eu estou indo? Alessandra, eu estou indo? Porque é comigo, eu não posso apontar para o irmão. É comigo. Assim como os discípulos também. Não é porque Pedro foi pescar que todo mundo foi atrás. A gente não pode começar a falar e já juntar aquele grupinho e pronto, já é uma divisão. Aí começa outro a falar, já junta outro grupinho, pronto. Então, assim, vamos olhar para nós, né? Olhar para nós realmente e falar o que eu estou fazendo para evangelizar e resgatar as famílias. Não é esse o nosso chamado, o nosso carisma? Então, o que o Senhor colocava hoje no meu coração era isso, de ser discípulo, de ir ao encontro, de não ter medo, de se lançar, porque o Senhor realiza tudo em nós. A partir do momento que você se abre, que você dá o primeiro passo, o Senhor realiza a obra. Isso eu falo, porque Ele realizou. O medo que nós fomos, porque a gente não sabia o que nos esperava, né? Eu e o Renato, a gente não sabia. Podia acontecer tanta coisa ali naquele atendimento, aconselhamento, não sei, né? Assim, mas nós fomos. O Renato falou, não, nós vamos, vou tomar um banho, a gente come alguma coisinha e vamos lá. E a gente foi, entregamos na ida inteira, entregando, só pedindo o Espírito Santo. Falava, Senhor, eu sei que... Mas o Senhor age. E Ele agiu. Ele abriu tanto o coração que, às vezes, eu olhava assim... E olha que eu gosto de saber das coisas. Quem me conhece sabe que eu gosto de saber de tudo. Eu gosto de estar por dentro de tudo. Mas eu olhava assim, assustada. Tanto que eu quase não falei. Só intercedi. Mas o Senhor é tão bondoso que o Senhor realizou tudo. Tudo que Ele precisava, o Renato falou. Tudo. Eu louvo a Deus mesmo. E depois, a gente naquela preocupação de estar seco, sedento, a igreja aberta, o Senhor exposto e o terço sendo começado. Então, assim, tudo que a gente precisava, tudo. Não precisava mais o quê? É Jesus, era Ele que estava ali. Parecia que estava à nossa espera. Nós acabamos de entrar... Colocamos no banco, o padre começou o Santo Terço. Eu falei, Jesus. Então, assim, eu falo, não vamos ter medo de nos lançar. Eu sei que problema, cruzes, nós temos, e muitas. Já pensou se o tio Sidney parasse? Como é que a gente ia ver ele rezando aqui hoje? O quinto mistério. Não parou, gente. Não parou. E olha a cruz. Com certeza. O tio Sidney está falando que viu essa passagem comentada pelo Padre Léo. Que ele falava que a rede era muito pesada. Ninguém conseguia arrastar. E por que Pedro arrastou sozinho? Porque ele viu Jesus, os olhos fixos em Jesus. E olha aí quem está chegando. Nosso Jesus.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como uma prova viva de amor em teu altar, Senhor. Vem, Jesus, vem sobre nós, Senhor Jesus, essa noite. Vem sobre a nossa missão, Senhor Jesus. Vem sobre a nossa vocação, Senhor. Vem tocar em nosso coração, Senhor. Tira, Senhor, todo o nosso comodismo, Senhor Jesus. Tira o nosso achar, Senhor, que já está bom, Senhor Jesus. Assim como eu mesmo muitas vezes já falei, que está tudo tão bom. Tira isso dos nossos corações, Senhor. Que nós possamos nos lançar, Senhor, em águas mais profundas, nos lançar cada vez mais, Senhor Jesus. Porque as famílias gritam, Senhor, o mundo grita, Senhor, a juventude grita, Senhor Jesus. Os nossos filhos, Senhor Jesus, gritam, Senhor. Precisam de evangelização, Senhor, precisam de resgate, Senhor Jesus. Então vem, Senhor, vem dar-nos um coração, Senhor Jesus, missionário, Senhor. Tira de nós todo medo, Senhor Jesus, de te servir, Senhor. Todo medo da cruz, Senhor Jesus. Porque é só na cruz que nós vamos, Senhor Jesus, conseguir evangelizar, Senhor. Ter esse encontro pessoal contigo, Jesus. Vem, Senhor. Vem sobre nós essa noite, Senhor Jesus, que possamos ter os nossos olhos, Senhor, fixos em Ti, ó meu Deus, somente em Vós, Senhor. Eu clamo agora, Senhor, a começar pelo nosso fundador, Senhor, que está lá na jornada, Senhor, junto do nosso pastor, o nosso Papa. Pedro, que foi o nosso primeiro Papa, olhou para vós, Senhor Jesus, e assim carregou toda aquela rede, Senhor. Que o nosso fundador, o Ítalo, que está ali, junto do Papa, que ele também possa, Jesus, carregar essa rede, Senhor. Carregar toda a nossa comunidade, Senhor Jesus. Todos nós, Senhor, que somos os teus filhos, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem sobre nós, Senhor.
O Senhor também me coloca muitas pessoas com preocupações exageradas nessa noite aqui. Então eu convido a todos que possam apresentar as vossas preocupações do coração, aquele que pode e aquele que resolve tudo, se a gente confiar essas nossas preocupações, essas nossas necessidades de todo o nosso coração para com Ele. Então que todos possam apresentar as preocupações pessoais, aquelas preocupações sobre uma doença, um desemprego, problemas financeiros, que todos aqui presentes e todos aqueles que acompanham pela internet possam nesse momento apresentar para aquele que resolve tudo, o médico dos médicos, aquele que pode resolver todos os nossos problemas, se a gente confiar esse problema para Ele, somente para Ele, para mais ninguém, porque é Ele que pode resolver e é Ele que resolve realmente as nossas dificuldades. E que a gente, uma vez que entregue o nosso problema para o Senhor, não pegue de volta esse problema, entregue para Ele, que Ele vai fazer o milagre nessa nossa necessidade. Mas que nesse momento Ele também nos dê a graça de os nossos problemas ficarem de lado e a gente ter o olho fixo nele. Não podemos ter dois senhores. O Senhor é o Deus presente aqui. Esse é o Senhor das nossas vidas. Não tem outro Senhor na nossa vida. Não podemos ter divisão no nosso coração. Nosso coração tem que ser para Ele. Nosso coração tem que ser voltado somente para Ele. Não podemos pensar em outro Senhor na nossa vida. Então nesse momento pedimos, Senhor, a graça de que o nosso coração seja somente Teu e não tenha divisão. Porque dessa forma nós estaremos nos melhores braços possíveis, Senhor. No melhor braço, Senhor, que é o braço do Pai e da Mãe ao mesmo tempo, que é o braço do Senhor. Amém. E vá contemplando o Senhor. Vá olhando para Ele. E vá apresentando para Ele toda a tua vida. Sim, Jesus. Eu entrego agora, Senhor, Renato, a nossa família, Senhor Jesus. Que o Senhor venha mesmo em nosso socorro, Jesus, em nosso auxílio. Venha, Senhor, venha nos dar toda a graça, Jesus, para que nós possamos ser missionários, Senhor. Que a nossa família seja uma família missionária, Senhor Jesus. Que nós não tenhamos medo, Senhor Jesus. Que nós não tenhamos medo, Senhor. Que diante de toda a nossa dificuldade, toda a cruz, Senhor, nós possamos ter os olhos fixos em Vós, Senhor. E assim como estamos aqui, Jesus, entregando a nossa família, eu entrego também todas as famílias da nossa comunidade, Senhor. Que todos tenham esse ardor missionário, Senhor Jesus, de querer ir ao encontro, Senhor. De querer ir, Senhor, ir ao encontro, Senhor. Cuida da nossa vocação, Senhor. Cuida da nossa missão, Senhor Jesus. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, Senhor. E a palavra do Papa Francisco no dia de hoje. Eu quero agito nas dioceses, que vocês saiam às ruas. Eu quero que a igreja vá para as ruas. Eu quero que nós nos defendamos de toda acomodação, imobilidade,
clericalismo. Se a igreja não sair às ruas, não se converte. A igreja pode se converter em uma ONG. Se a igreja não sair às ruas, a igreja pode se converter numa ONG. E a igreja não pode ser uma ONG. A igreja tem que levar Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por essas palavras do nosso pastor, Senhor, que confirma todo esse nosso momento, Jesus. Esse nosso momento de missão, Senhor, de querermos ser missionários, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Louvado, bendito, Senhor. Glorificado seja, Senhor, o teu nome, Senhor. Senhor, tome a minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que sejas, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração, entrego para gritar sem medo, formos é teu amor. Tenho alma missionária, conduze-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim eu partirei cantando, por terras anunciando tua beleza, Senhor. Terei meus braços sem cansaço, tua história em meus lábios e a força da oração. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Sim, Senhor, pedimos, Senhor, como o Santo Padre, o Papa Francisco colocou, o movimento. A igreja tem que ser movimento, a comunidade tem que ser movimento, não pode ser uma organização jurídica apenas. Porque o Espírito Santo habita na comunidade, habita na igreja. Então temos que sempre estar em movimento. Como os discípulos foram pescar, ficaram parados naquela vida antiga, na vida cotidiana que eles tinham. Eles
nós também temos às vezes essa tendência de ficar parados e não nos movimentarmos, mas a vida é movimento. Então que o Santo Padre, o Papa, nos pede nessa JMJ é que a gente se movimente, que o Espírito Santo esteja infundado nas dioceses, nas comunidades, para que a gente movimente, a gente ande, que é o Espírito agindo na nossa vida comunitária, na nossa vida de igreja. Então pedimos aqui, Senhor, nessa noite aqui, diante do Santíssimo, essa força que somente vem de Ti, para que a gente possa estar a caminho, em missão, no apostolado, e que a gente não cruze os braços e veja a banda passar simplesmente. Movimento, é isso que o Senhor nos pede essa noite, e a gente pedimos para Ele que nos dê isso, esse Espírito Santo que é a mola propulsora do movimento. Não deixamos que o Espírito morra dentro da gente, e sim que Ele venha cada vez mais forte em cada pessoa aqui, cada pessoa que está assistindo pela internet, e que a comunidade cada vez se movimente mais, Senhor. Também mais uma vez, Jesus, entregamos a Nádia, seu esposo, Senhor, toda essa decisão, meu Deus, dele ser trazido para cá, ou ficar lá, ou ir para São José dos Campos, desse deslocamento de retina. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, para que o melhor seja feito, a Sua vontade, Senhor, seja feito. Já rendemos glórias e louvores, Senhor, por toda a obra de salvação nessa família, Senhor. Na Nádia, seu esposo, seu filho, sua mãe. Toda essa obra de salvação, Senhor, eu já Te louvo e Te bendigo, Senhor. E como o Santo Papa nos fala, precisamos estar em movimento. Não podemos ficar parados. E eu não digo isso só para nós, como igreja, movimentos, mas eu digo também para nós, pessoas humanas, que somos chamados a estar em movimento. Não podemos deixar com que as coisas aconteçam e fiquemos somente olhando. Não podemos deixar com que as coisas aconteçam dentro da nossa família e ficar somente olhando. Não podemos deixar com que as coisas aconteçam no nosso matrimônio, venha muitas vezes o desgaste, as feridas, os sofrimentos, e fiquemos somente olhando. Precisamos nos movimentar. E esse movimentar significa dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a sair do lugar, porque eu não posso ficar somente olhando. Precisamos nos movimentar. E como igreja, como família, precisamos sair da onde estamos. É como diz essa canção: leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver. Onde falta a esperança, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença nos movimenta. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença nos faz sair do lugar, sair de nós mesmos.
Obrigado, Jesus, porque nessa noite, pela tua palavra, o Senhor também nos tira do comodismo, de acharmos que tudo está bom e perfeito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos movimenta, porque a tua palavra nos movimenta, porque o teu Espírito nos movimenta, porque a Santíssima Trindade nos movimenta. Muito obrigado, Jesus. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver, de força de... Onde falte a esperança, onde falte a esperança, onde tudo esteja triste, simplesmente por não saber de ti.